Então, antes da gente falar especificamente sobre os exercícios, né, os melhores exercícios, a gente tem que entender bastante da anatomia e da biomecânica. Vamos começar falando sobre a glândula humeral e os músculos da glândula humeral. E basicamente o que a gente tem que entender é a função de um conjunto de músculos que é chamado manguito rotador, tá? Então, o que é o manguito rotador? São 4 músculos que abraçam a articulação glenohumeral. Quando a gente vai estudar anatomia, é até difícil de ver a distinção entre as inserções desses músculos, porque realmente eles estão muito próximos. Tá? São 4 músculos, 3 músculos localizados mais posteriormente e um músculo localizado mais anteriormente. Então, numa vista posterior, eu tenho aqui em cima o supraespinhal, eu tenho aqui o infraespinhal e eu tenho aqui o redondo menor. Então, são os músculos do chamado manguito posterior. E anteriormente, eu tenho um outro músculo, que é o subescapular. Ok? O que chama atenção quando eu olho para esses 4 músculos? Que o vetor de força desses músculos é no sentido principalmente de coaptação da cabeça do úmero na cavidade glenoide. Então, eles geram compressão, coaptação entre essas estruturas. E além disso, se a gente olhar para todos eles, mas principalmente para o supra, infra e redondo menor, o vetor de força também está localizado no sentido inferior, ou seja, eles também ajudam a deprimir a cabeça humeral. Professor, mas por que esses músculos têm esse vetor de força? O importante não é eu levantar meu braço? Se eu quero levantar meu braço, qual que é a função desses músculos que estão apontando para baixo? Pois bem, o principal músculo que levanta o braço é esse cara aqui, ó, é o deltoide. Tá? Então o deltoide, que é o músculo mais superficial que a gente tem no ombro, é o cara que tem o maior braço de alavanca para realizar movimentos, tanto de flexão, quanto de abdução, quanto de extensão do ombro. Só que o que acontece, tá? Isso dos músculos da glândula humeral, tá, pessoal? A gente tem outros músculos que fazem esses movimentos também. Mas o que acontece? Esse vetor de força aqui, ó, é o vetor resultante do deltoide. Vejam que quando eu decomponho esse vetor em 2 partes, uma grande parte desse vetor, e a parcela principal dele, é no sentido de superiorização da cabeça humeral. Então, quando o meu braço está ao lado do corpo e eu começo a levantar meu braço, o que o deltoide tende a fazer? Além de realizar o movimento osteocinemático, né, de flexão ou de abdução, ele também tende a gerar uma translação superior. E isso vai gerar uma diminuição do espaço subacromial, que é onde está a bursa, é por onde passa o tendão do supra, ok? E isso seria algo meio catastrófico se isso acontecesse, com uma magnitude muito grande, ok? Então, qual é a principal função do manguito rotador? É atuar de forma sinérgica, de forma conjunta, aqueles 4 músculos juntos, para minimizar essa ação do deltoide de transladar a cabeça do úmero superiormente, ok? Então, embora o manguito rotador, a gente vai conversar aqui de cada um desses músculos, faça movimentos isolados de rotação lateral ou medial, essas não são as principais funções desses músculos. A principal função é gerar estabilidade para minimizar a translação superior gerada pelo deltoide, que é o motor primário da elevação do braço. Tá? Olhem essa imagem, que bacana. Olhem aqui, ó. Isso daqui está ilustrando os vetores de força do deltoide em diferentes ângulos de elevação do braço. Então, quando o braço está em 30 graus ou 60 graus de elevação, por exemplo, vejam que o vetor de força é bem superior. Ele não está alinhado para dentro da cavidade glenoidal. Ou seja, quando o deltoide contrai sozinho, imagina que não tem um manguito.
Nesses primeiros graus de elevação, a tendência da cabeça do húmero é subir. Essa outra imagem aqui está mostrando somente a ação do supraespinhal. Vejam que em todos os ângulos, 30, 60, 90, 120, a força, a direção da força do supra é sempre no centro da glenoide. Ou seja, qual que é o papel do supra? Levantar o braço? Não. O papel do supra é aproximar, estabilizar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. E isso principalmente nos 30 a 60 graus de elevação do braço. E agora vejam essa imagem. Nessa imagem é quando o deltoide e o supra estão sendo ativados em sincronia, em harmonia. Vejam que agora, mesmo em 30 e 60 graus, diferente dessa imagem que era somente o deltoide, em que a cabeça do húmero ia para cima, agora a cabeça do húmero está mais centrada na glenoide e, consequentemente, a translação superior da cabeça humeral vai ser menor, ok? Então, o nosso amigo supra, que infelizmente é o mais acometido nas tendinopatias do ombro e é o primeiro nos processos de ruptura degenerativa, a começar a ter essas lesões, ele tem esse papel fundamental de estabilidade. Ok? Então, não sei se vocês viam esses músculos com essa função, mas a partir de agora, tentem visualizar esses músculos dessa forma, tá? E aí a gente vai começar a pensar, na hora de prescrever o exercício, será que quando eu só faço aquele exercicinho aqui, por exemplo, que a gente fala, estou trabalhando manguito, será que só isso realmente está reproduzindo a função desses músculos durante a elevação do braço? Tá? Então, esse é a primeira sementinha que eu já queria plantar na cabeça de vocês para a gente falar depois sobre os exercícios. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do infra e do redondo menor. Então, o infra e o redondo menor, eles são os principais rotadores laterais do ombro. E o que a gente tem que saber é que isso, pessoal, além daquela função de estabilização que a gente já conversou. O infraespinhal, que é esse cara aqui, ele tem um braço de alavanca maior para realizar a rotação lateral quando o braço está ao lado do corpo. Já o redondo menor, o braço de alavanca dele independe se o braço está aqui ou se o braço está aqui. Então, quando a gente quer, de certa forma, aumentar a demanda sobre o infra, porque o infra está atrofiado, isso acontece demais nos pós-operatórios do ombro e nas condições dolorosas. O infra é um dos músculos que mais se inibe e se atrofia em qualquer cirurgia do ombro. Realizar a rotação lateral ao lado do corpo, como a gente já vai ver mais à frente, vai ser uma boa opção para o fortalecimento do infraespinhal. Ok? E um outro cara, para a gente fechar essa parte inicial de anatomia glenohumeral, é o subescapular. Olha o tamanho do sub, pessoal. Olha que bonito. Ele tem 3 feixes, tá? Até semelhante um pouco ao deltoide, com as fibras em 3 feixes. E vejam aquilo que eu falei para vocês. Quando ele se insere aqui no húmero, aqui em cima está vindo o supra. Olha que como vira uma coisa só. Se eu olhasse para trás e olhasse para o infra e o redondo menor, eu ia ver uma continuidade de fibras de todos esses 4 tendões. Então isso é muito bonito, porque são 4 tendões de 4 músculos, mas que se juntam para se inserir lá no húmero. E é por isso que muitas vezes a gente vai ter pacientes, aí já é uma informação clínica, e às vezes a gente não entende, o paciente às vezes tem uma ruptura total do supra, então uma ruptura importante do supra, e mesmo assim ele consegue elevar o braço acima da cabeça sem grande dificuldade. Isso acontece muitas vezes porque os outros tendões, eles conseguem atuar de forma compensatória ao supraespinhal, tá? E ainda conseguem manter essa estabilidade glenohumeral. Claro, que quanto mais dessas estruturas forem sendo lesionadas, quanto maior for a extensão da lesão, maior vai ser o déficit biomecânico e maior vai ser a incapacidade de elevar o braço acima da cabeça, ok? E o subescapular,
o que eu queria chamar a atenção para vocês? Além de ser rotador medial, principalmente com o braço ao lado do corpo, ele serve como uma barreira, como se fosse uma parede na região anterior do ombro. Então olhem aqui que bonito, ó. Bem na frente ele serve como uma parede. Então se esse músculo está com uma rigidez aumentada, ele vai ser um importante estabilizador anterior do ombro. Então nos casos de instabilidade anterior, embora não seja o tema da palestra, mas eu tenho aulas e inclusive eu disponibilizei uma aula recentemente sobre instabilidade multidirecional. O trabalho do subescapular é muito importante, assim como nas instabilidades posteriores, que são menos comuns, o infra assume e o redondo menor assume uma importância muito também grande, porque eles servem como uma parede posterior agora, impedindo a translação posterior do húmero. E nas instabilidades multidirecionais, a gente tem que realmente abordar todos eles, de forma conjunta, ok? Beleza. Então, falamos sobre anatomia glenumeral. Vamos rever agora, de forma rápida, antes da gente ir para o que interessa, que são os exercícios, a biomecânica e anatomia dos músculos escápulo-torácicos, tá bom? Isso daqui é legal vocês prestarem bastante atenção agora, porque já vai introduzir um pouco do tema da nossa próxima aula, que é de sexta-feira, que será mitos e verdades sobre discinese escapular. Então, tem tudo a ver a ação, a relação desses músculos com a discinese. O primeiro cara que a gente vai falar, eu acho que é um dos casos mais famosos quando a gente fala em ombro, é o serrátil anterior, tá? Então deixa eu virar a câmera aqui, vamos ver esse videozinho do serrátil, tá? Então vai mostrar aqui a anatomia dele de forma bem legal. Então aqui está mostrando primeiro a função do serrátil. Deixa eu só voltar, pessoal, o videozinho. Aí, a anatomia, olha que músculo grande, ele é um músculo gigante, todo denteado, daí o nome serrátil anterior. E ele sai, então, das costelas, da região anterior, de várias costelas, e ele vai por baixo da escápula para se inserir na borda medial da escápula. Está lá por baixo, ok? Então, ele serve basicamente como se fosse o chão da escápula, está por baixo dela. Então a gente vai ter o subescapular bem colado com a escápula e o serrátil anterior mais embaixo ainda, tá bom? E qual é a função do serrátil? A principal função, tá, é manter a borda medial da escápula próxima ao gradil costal. Não deixar que a borda medial da escápula descole do gradil costal, ok? Esse movimento excessivo de descolamento da borda medial a gente chama de rotação medial da escápula. E a aproximação a gente chama de rotação lateral. Na aula de discinese eu vou falar muito sobre isso, tá bom? Então essa é uma das funções. A segunda função fundamental é realizar a rotação superior da escápula, que é o movimento na qual a cavidade glenoide vai começar a apontar para cima. E a gente sabe que esse movimento, para que eu consiga chegar aqui em cima, é o principal movimento que deve ocorrer na escápula, tá bom? Então, o serrátil é o principal músculo que faz a rotação superior da escápula e esse movimento é fundamental. Então aí a gente já começa a pensar também quais serão os melhores exercícios para o serrátil. Se o serrátil faz rotação superior da escápula e a rotação da escápula superior começa a acontecer principalmente acima de 90 graus de elevação, então os meus exercícios que vão dar ênfase para o serrátil vão ser de 0 a 90 ou de 90 para cima. Então, entendendo a biomecânica, a gente já consegue entender os melhores exercícios, mas a gente chega lá, ok? Uma terceira função do serrátil muito importante, além de manter a borda medial colada aqui no gradil costal, é também fazer a inclinação posterior da escápula, que é trazer agora o ângulo inferior próxima ao gradil costal. E esse movimento ocorre predominantemente
entre os 150 e 180 graus de elevação do braço, ou seja, principalmente lá em cima também. Durante o arco de movimento, esse movimento vai acontecendo, mas o pico dele vai ser lá em cima. Novamente, onde eu vou ter que fazer exercício para o serrátil? Aqui embaixo ou lá em cima? A gente já começa a pensar nisso também, tá bom? Um outro músculo muito falado é o trapézio, né? Um músculo muito importante. Então a gente tem o trapézio fibras médias, fibras superiores e fibras inferiores. E para falar da função, para vocês nunca mais esquecerem, guardem essa imagem. Essa imagem é de uma pessoa com uma lesão nervosa do nervo acessório, tá certo? O nervo acessório, 11º par craniano, ele inerva o trapézio. Quando a pessoa tem uma lesão do acessório, a escápula fica desta forma. Ou seja, toda a borda medial dela fica visível, o ângulo inferior fica visível e a cavidade glenoidal vai ficar apontando para baixo. Ora, Rodrigo, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o trapézio como um todo, ele tem funções semelhantes ou muito parecidas ao serrátil anterior. Muito parecidas. As porções vão ter algumas distinções, mas de modo geral é parecido. Agora, se a gente tiver que dividir em porções, qual é a principal função das fibras descendentes ou inferiores e das fibras médias? A principal função dessas fibras, pessoal, não é gerar movimento da escápula, e sim é gerar a manutenção do eixo de rotação superior da escápula. Nossa, falei meio grego agora, né? O que acontece? Quando o serrátil contrai, imagine que só o serrátil está contraindo, a tendência da escápula é deslizar anteriormente no gradil costal. Isso alguns chamam de protusão, né? Que é esse movimento que a gente vai ver também, que a gente faz alguns exercícios focados no serrátil, que é esse movimento então de protusão, é um movimento de deslizamento da escápula e não rotatório, como aqueles três que eu havia dito anteriormente, tá certo? Mas quando eu elevo o braço, eu não posso ter esse movimento excessivo de protusão acontecendo pelo serrátil, porque isso vai contra o meu movimento harmônico. Então, o trapézio, ele atua de forma sinergista ao serrátil, mantendo a escápula paradinha, não deixando ela escorregar para a anterior, para que o serrátil possa fazer o principal papel dele de rotação superior. Olha que legal, os dois são amiguinhos, né? Um trabalha mantendo ela paradinha, para que o serrátil tenha um braço de alavanca e uma habilidade ótima de realizar a rotação superior da escápula, ok? Então, isso também vai mostrar para a gente depois alguns exercícios que a gente vai tentar buscar essa função do trapézio, que é tentar manter a escápula mais estabilizada no gradil costal, ok? Agora eu queria falar de um assunto, pessoal, que é muito polêmico e que eu tenho uma visão diferente de que outras pessoas têm, não quer dizer que a minha visão é a certa, é a leitura que eu faço sobre isso, tá? Que é o papel do trapézio superior. Tem muita gente que culpa o trapézio superior, fala que ele é vilão, diz que o trapézio superior ele precisa somente ser alongado, que a gente não pode fazer exercício que contrai o trapézio superior, enfim. Acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido algo do tipo, ok? Muito desses argumentos se deve a diversos estudos que observaram que em pessoas com dor no ombro, essas pessoas tendem a ter uma atividade eletromiográfica aumentada do trapézio superior durante a realização de atividades acima da cabeça. Além disso, também a gente sabe que alguns pacientes com dor no ombro ou problemas no ombro chegam com pontos de tensão na região do trapézio. E aí começa a se ter essa crença de que a gente precisa alongar o trapézio, que precisa massagear o trapézio e assim vai, ok? Eu vou tentar mostrar meu ponto de vista,
tá bom? Alguns talvez vão concordar, outros vão discordar, e aí amanhã no nosso Tira Dúvidas, a gente vai ter uma live amanhã somente de Tira Dúvidas, assim como foi ontem, vai ser um bom momento talvez para a gente refletir sobre isso, tá? Se eu for olhar nesse estudo de 1994, um estudo anatômico, um dos melhores estudos anatômicos que nós temos sobre trapézio superior, se eu observar a maioria das fibras que compõem o trapézio superior, a gente vai ver que essas fibras não possuem orientação vertical. A maioria das fibras possui uma orientação horizontal. E elas se inserem principalmente na clavícula e não na espinha da escápula ou no acrômio, como em muitos livros de anatomia eles estão desenhadinhos lá. Ou seja, esses desenhistas comeram bronha, comeram bola, como dizem outros. Por quê? Porque o trapézio, a maioria das fibras não são verticais, como também tem muitos livros que mostram, né, o trapezião vindo até aqui em cima, são horizontais e se inserindo na clavícula. Ou seja, o trapézio superior ele tem um papel muito maior de realizar um movimento de rotação rotação posterior da clavícula, que é fundamental para que o movimento de rotação superior da escápula aconteça. E não o movimento de elevação da escápula. Ok? Então, o trapézio superior, pessoal, ele é o principal amiguinho do serrátil anterior para realizar a rotação superior. Então, vejam, trapézio inferior e trapézio médio estabiliza a escápula para que as fibras superiores e o serrátil anterior possa, de fato, girar a escápula para cima. Mas, professor, por que o trapézio está aumentado, então, nos pacientes com dor no ombro? Simples, porque o serrátil anterior está muito ruim nesses pacientes, vários estudos viram isso, e o trapézio inferior também está muito ruim. Então sobra para quem? Sobra para o coitado do trapézio superior fazer o papel. Mas não quer dizer que ele é vilão, quer dizer que ele está tendo que trabalhar em dobro. Na verdade, na minha leitura, ele é um coitado da situação. Então, os exercícios, muitas das vezes, a gente não precisa se preocupar se o trapézio superior está sendo ativado ou não está. O que muitas vezes a gente não vai querer é que exista um padrão aberrante de movimento durante os exercícios, que é o chamado padrão de shrug, que é aquela elevação excessiva da escápula. E como eu disse para vocês, tá? O trapézio superior não tem a principal ação para fazer isso. Quem será que é o cara que faz principalmente isso? Quem é o cara que faz elevação da escápula? Olha só que difícil, o elevador da escápula. Pô, tem um nome, é o mesmo nome, né? Então o cara não chama elevador da escápula à toa. O braço de alavanca dele, a direção das fibras desse músculo, a origem e a inserção dele é ótimas para realizar o movimento de elevação da escápula. Então o que eu queria convidar vocês, a partir de amanhã na clínica de vocês, é quando chegar pacientes com essa dor nessa região, vão lá e palpem, de fato, mas de verdade, o elevador da escápula e palpem o trapézio. Tá? Na minha formação completa, eu falo da distinção do trapézio superior e do elevador da escápula, de como fazer a palpação desses músculos de forma diferenciada e de técnicas diferenciadas de liberação e de alongamento, por exemplo. Mas comecem a observar. Eu aposto que na maioria das vezes a dor desses pacientes vai ser logo acima do ângulo superior da escápula, muito mais medial e próximo à coluna cervical do que nessa região aqui, onde se concentra a maior parte das fibras do trapézio superior, tá bom? E esses estudos eletromiográficos também, aí vai uma crítica a eles, como eles usam eletrodos de superfície, tá? E o elevador da escápula está embaixo do trapézio superior, não pode ser afirmado que o sinal que eles estão coletando é do trapézio superior. Porque existe um fenômeno na eletromiografia que é chamado de crosstalking, no qual eles podem muito bem estar captando o sinal do elevador da escápula.
e aí as conclusões podem estar sendo feitas de forma equivocada, ok? Então, apenas para a gente pensar de forma crítica, baseado na anatomia e biomecânica. Então, isso aqui é simples, gente. Isso aqui foi falado em 1990, tá certo? Só que às vezes as pessoas fazem releituras diferentes, ok? Então, para resumir a função dos músculos, então aqui um slide bem legal. Esse slide aqui, a autoria dele é da Anne Curso. Eu plagiei esse slide dela, das maiores estudiosas de ombro que eu conheço. Então, o que aqui mostra? Mostra a função do serrátil e de todo o trapézio para limitar ou para estabilizar a borda medial da escápula, não deixar que tenha o alamento, né, que a borda medial fique proeminente. Aqui a gente vê o papel de sinergista do trapézio superior e do serrátil anterior para rodar a escápula para cima. E aqui está o eixo de movimento sendo mantido estável por quem? Por esses caras aqui, pelo trapézio inferior. E a inclinação posterior da escápula sendo feita pelo serrátil e principalmente pelo trapézio inferior, ok? Então aqui a gente resume as funções desses principais músculos da escápula torácica, beleza? Tem outros músculos, mas para a nossa aula esses eu vejo como sendo os principais, ok? Vamos agora então falar dos exercícios, mas antes disso, pessoal, eu vou voltar aqui só aos comentários para ver se não tem ninguém que está fazendo algum comentário muito importante, algum erro, tá? A gente está com quase 800 pessoas, então tá bem legal a live. Mais uma vez, eu queria pedir a colaboração. Agora eu vou começar a falar dos exercícios. Vai lá, manda um convite para seus amigos. Olha, vai lá ver os exercícios do ombro para a gente tentar chegar em 1000 pessoas. Mandem coraçãozinhos, continuem. Eu estou vendo que vocês estão empenhados nesse processo. Espero que a aula está sendo agradável, que vocês estejam gostando até o momento e que eu esteja trazendo coisas a mais do que talvez vocês tenham aprendido na graduação. Porque, querendo ou não, pessoal, a graduação é o nosso start de formação. E aí a gente tem que ir melhorando e sempre evoluindo. Então, essa é a ideia dessas aulas, tá? Fazer um update do nosso conhecimento, tá? E não ficar naquela mesmice, tá certo? Então, vamos falar dos exercícios. Antes de falar dos exercícios, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando aqui de tratamento de nenhuma condição. Essa não é o tema da live, tá bom? Então, não é o tema da live falar sobre tratamento de tendinopatia, falar sobre tratamento de ruptura de manguito, falar sobre instabilidade. Mas esses exercícios são exercícios que podem e devem ser utilizados para essas condições, ok? Porém, quando a gente vai falar de tratar alguma condição, a gente precisa entender do grau de irritabilidade, do grau de severidade da condição, tá? Antes de sair prescrevendo esses exercícios. Para isso, tá? O que eu indico é um conhecimento mais aprofundado dessas doenças, tá bom? Para quem tiver interesse, aquela formação que eu falei que eu vou disponibilizar a partir da próxima semana, com certeza é um bom caminho, porque lá eu vou falar especificamente das doenças e de como abordar essas doenças. Boa, vi uma perguntinha aqui que eu acabei deixando de falar. O cara perguntou aqui, o Lúcio, obrigado Lúcio, e o peitoral menor? Lúcio, eu não falei do peitoral menor porque eu não vou falar de exercícios de fortalecimento, porque o tema da aula é fortalecimento, né? Mas já que você tocou no assunto, eu vou tirar aqui novamente os comentários, tá, pessoal? Já que você tocou no assunto, o danado do peitoral menor, assim como o elevador da escápula, ele tem sido visto, sim, como um vilão. E o peitoral menor, eu concordo que realmente ele pode ser um vilão. Por quê? Porque o peitoral menor, ele faz exatamente os movimentos contrários àqueles movimentos necessários para elevar o braço acima da cabeça. Então, quando eu tenho um déficit de flexibilidade ou encurtamento adaptativo do
peitoral menor, sendo ilustrado aqui, ele puxa o acrômio para anterior, ou seja, ele favorece o fechamento do espaço subacromial, além de atuar contra, né, a ação do trapézio inferior e do serrátil anterior e do trapézio superior. Então, eles são antagonistas. Então, realmente, quando esse músculo ele está com a sua flexibilidade reduzida, ele é um problema, tá bom? Então, geralmente, quase sempre, na verdade, a gente vai atuar no sentido de melhorar a flexibilidade desse exercício, desse músculo, tá bom? Então, vamos falar de exercícios de fortalecimento, tá bom? E aí eu vou citando, pessoal, alguns estudos eletromiográficos que buscaram avaliar, então, a atividade dos músculos que eu vou conversar. Vamos começar falando sobre o supra, tá? Quais são os bons exercícios para o supra? Então, o exercício mais clássico, talvez o mais usado para fortalecimento do ombro, é esse daqui, ó. Então, acho que todo mundo já viu esse exercício, que é o exercício chamado de scaption, que é a elevação do braço no plano da escápula. O que é o plano da escápula, pessoal? Se vocês lembrarem da anatomia básica, a minha escápula, lá na minha caixa torácica, no meu gradil costal, ela não está assim. Ela está posicionada 30 graus anteriormente, ok? E esse se torna, então, o plano da escápula. Então, quando eu falo scaption, é a realização de qualquer exercício nesse plano oblíquo, mais ou menos 30 graus, em relação ao plano frontal, ok? E a realização de exercícios nesse plano acaba sendo muito confortável para um paciente com dor no ombro, porque os cisalhamentos anteriores e posteriores na articulação glenohumeral diminuem demais. E o controle escápulo-torácico também é facilitado, porque eu estou trabalhando no plano que a escápula já está. Eu não vou ter que ter controle da escápula de rotação medial e nem tanto de rotação lateral. Então, nas fases iniciais de reabilitação, esse plano é muito usado, porque na maioria das vezes é o plano que gera menos sintomas dolorosos para os pacientes. O que a gente tem que ter sempre em mente é que não é necessário sempre a gente ficar nesse plano, porque a gente não vive só nesse plano. A gente tem que capacitar nossos pacientes a fazer atividades no plano sagital, no plano coronal, de forma tridimensional, mas muitas vezes no início abordar esse plano pode ser um bom caminho, ok? E aí, galera, o que se teve por muito tempo foi pessoas indicando a realização desse exercício nessa outra posição, que é a chamada lata vazia. Para quem conhece aquele teste de Jobe, né? O clássico teste de Jobe para ruptura do supra, é feito dessa forma, que seria a elevação em rotação medial. Então aqui a gente tem o chamado lata vazia, porque o dedo está para baixo, tá? Como se fosse um balde virado para baixo, que é com o braço em rotação medial, e aqui em rotação lateral. Foi-se hipotetizado por muito tempo que fazer o lata vazia poderia ter uma maior dominância do supra, que o supra poderia ter uma ativação maior nessa postura. Primeiro, isso não é verdade. Esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês é um dos vários estudos que observou que não há diferença entre esses dois exercícios. E além disso, qual é o problema de se fazer o exercício na posição de lata vazia? O problema principal é que quando a gente faz o lata vazia dessa forma, a gente gera uma maior rotação medial da escápula e uma maior inclinação anterior da escápula. Por quê? Porque quando eu faço a rotação medial, a cápsula posterior do ombro, ela se tensiona. Lembram da nossa aula lá de segunda-feira? Agora as coisas começam a ter relações. Então, quando eu faço elevação com rotação medial, a minha cápsula posterior se tensiona, porque ela estabiliza a rotação medial. E o que eu falei para vocês que é uma das repercussões do encurtamento da cápsula posterior. É levar a cabeça do húmero para cima e para frente. E além disso, ela faz a escápula também ter uma inclinação anterior excessiva. O cenário perfeito
para se fechar ou diminuir o espaço subacromial. Então, quando você faz a elevação na posição de lata vazia, tá certo? Isso pode minimizar o espaço subacromial, e se essas estruturas que estão aqui, bursa, tendão do supra, tendão do bíceps, estiverem sensibilizadas, isso pode ser um problema para elas e os sintomas do seu paciente podem aumentar, tá certo? Rodrigo, então quer dizer que eu nunca posso fazer elevação do braço em rotação medial? O que você tem que parar e pensar é o risco-benefício de se fazer isso e a demanda e a capacidade do seu cliente que está na tua frente. Como assim? Vou dar o melhor exemplo. Se você tem um atleta que faz LPO, que é levantamento de peso olímpico, por exemplo, ou que faz crossfit, e ele quer fazer crossfit, ele gosta disso. Tipo eu gosto de fazer crossfit. Então, nós sabemos que durante os exercícios de levantamento de peso, que é o LPO, a fase... Opa, puxei o meu fone. A fase inicial de elevação da barra, ela é feita uma remada alta, na qual essa remada é feita em rotação medial. Então, seria uma ingenuidade para um paciente desses esportes a gente só ficar fazendo exercício, por exemplo, em lata cheia. Porque eu não estou trabalhando a especificidade desse esporte, tá certo? Então, eu não preciso necessariamente fazer dessa forma, como um braço de alavanca grande, mas fazer exercícios que simulem, talvez, uma remada alta nesses pacientes, nesses clientes, vai ser algo importante, tá certo? Então, a gente não pode ter também um termo que eu gosto, às vezes, de falar, esse terrorismo biomecânico, tá certo? Vai machucar se fizer isso. Não necessariamente. Se a pessoa tiver uma boa mobilidade de rotação medial e se ela tiver uma boa capacidade muscular, esse movimento pode ser aprimorado. Mas agora, veja, se a cápsula posterior está rígida, como a gente falou na última live, esse movimento de remada alta pode gerar uma sobrecarga excessiva. E aí não é a culpa do exercício. Talvez é a culpa do déficit de mobilidade, déficit de flexibilidade das estruturas posteriores. Beleza? Então, elevação do braço. Rodrigo, e se eu sair desse plano, muda alguma coisa na atividade do supraespinhal? Embora isso não seja um consenso, parece que a realização no plano coronal, que seria a elevação lateral, tem uma maior demanda no supra do que no scapular e no plano sagital. Então, se você quer, talvez, colocar uma demanda um pouco menor no supra, você pode começar no scapular e evoluir para o plano coronal, que é a abdução. Sempre, né, nessa fase com o polegar para cima em rotação lateral, tá bom? Mas também não esqueçam que quando eu faço elevação, todo o meu manguito é ativado. Por quê? Qual que é a função do manguito, pessoal? Contração, ok? Então, o infraespinhal, que é um importante músculo, como a gente já falou, ele também é muito ativado durante a elevação. E parece que, diferente do supra, quando eu faço a elevação agora no plano sagital, isso coloca uma maior demanda no infra. E quando eu faço no plano coronal, que é a abdução, menor demanda no infra. Por quê, Rodrigo? Porque quando eu estou no plano coronal, isso tende a jogar a minha cabeça do húmero para posterior quando eu faço a flexão. E aí esses tecidos, então, que estão localizados na região posterior, precisam se ativar com uma intensidade maior para estabilizar mais a glândula humeral contra essa translação posterior. Tá certo? Então, se a gente entende a biomecânica, a gente consegue entender melhor a prescrição dos exercícios e entender essa relação. Tá joia? Então, se alguém tá passando lata vazia para todos os pacientes com dor no ombro ainda, pessoal, eu sugiro fortemente que vocês revejam esse exercício, tá bom? Vamos falar agora sobre exercícios mais específicos para o infraespinhal, tá? Então, o infra, ele é o principal rotador lateral do braço,
ao lado do corpo. Então, esse estudo aqui, ó, um estudo da JOSPT de 2004, já é um estudo antiguinho, ele viu que a realização da rotação lateral desse exercício aqui, ó, com um dumbbell, por exemplo, foi o exercício que gerou maior atividade elétrica do infraespinhal. Um outro excelente exercício seria fazer a mesma rotação lateral com o braço no plano da escápula. Pode ser uma opção. Então você eleva o braço mais ou menos a 30, 40 graus e você faz a rotação lateral agora nesse plano. Você pode usar uma toalha ou uma bola embaixo do braço para fazer essa rotação lateral. Agora, pessoal, nunca cometam um erro clássico, que eu acho que todo mundo que vai para a academia já viu isso, que é a pessoa pegar um pezinho, segurar o pezinho aqui na mão, um peso, um dumbbell, e fazer em pé esse exercício aqui, achando que está fazendo exercício para o manguito rotador. O que a pessoa está fazendo aqui é um bom exercício para o bíceps, talvez, porque ela vai ficar em isometria do bíceps. Ok? Se for para fazer em pé o exercício, você pode fazer com uma polia, né? Com um cabo, fazer a rotação lateral. Porque eu prefiro fazer dessa forma o treino do infra. Quando a gente faz dessa forma, tá? A ação da gravidade, primeiro, já está sendo contrária ao movimento, o que já favorece, dificulta mais o exercício. E além disso, eu consigo ter uma percepção maior da estabilização da escápula. É muito comum as pessoas fazerem esse exercício e ficar fazendo isso daqui, ó, com a escápula. Quando o paciente fica em decúbito lateral, ele precisa manter a escápula o tempo todo mantida lá no gradil costal, principalmente com trapézio médio e trapézio inferior. Inclusive, esse exercício foi visto que gera uma boa atividade nesses músculos, trabalhando nessa função estabilizadora da escápula, tá certo? Então você já consegue abordar matar dois coelhos com uma pauletada só, tá bom? Porém, a gente sabe que os nossos pacientes, a maioria deles, né, não faz atividade somente aqui do lado. Então, é importante também fortalecer o infra em posturas de elevação do braço. Então, ainda nesse estudo, esses autores viram que exercícios como rotação lateral em 90 graus de abdução em prono e rotação lateral em 90 graus de abdução em pé, com um elástico, por exemplo, são bons exercícios também para o infra, assim como para o redondo menor. Tá certo? Mas aí a gente pode pensar numa progressão. Se o paciente tem um déficit global de força, muitas vezes ele não consegue sustentar o braço nessa postura para fazer o exercício. E aí a gente pode pensar em fazer dessa forma, pois aqui a gente minimiza um pouco a ação sobre o deltoide, sobre o trapézio superior. Uma outra forma de modificar esse exercício, aqui é a N-Cus, demonstrando um exercício, que é principalmente quando o paciente está num pós-operatório, às vezes, é fazer deitado, com suporte do braço, e aí aqui a gente usa um elástico para dar resistência para a rotação lateral. É uma forma alternativa de eu treinar os rotadores laterais sem precisar sustentar o braço elevado. Uma terceira forma é apoiar o braço em algum lugar e realizar a rotação lateral agora com o braço apoiado. E aí evoluir para a manutenção do braço sustentado. Então, são formas de evolução dos exercícios. Beleza? Vamos falar agora do... deixa eu voltar aqui, porque eu acabei não falando desse exercício, que é a chamada de elevação, é o scaption em prono. Então, é a elevação do braço no plano da escápula em prono. Nesse movimento aqui, então, tanto o supra quanto o infra, porque é feito em rotação lateral, dedo apontando para o teto, quanto as fibras descendentes do trapézio inferior são bastante desafiadas. Então é um exercício muito legal quando você quer gerar uma ação sinérgica entre os músculos do manguito rotador e o trapézio inferior, tá bom? Então é outra forma muito interessante de se fazer.
E esse exercício também é muito bom quando você tem um paciente que ainda apresenta um shrug durante os exercícios, por exemplo, de lata cheia, que eu falei para vocês, e você quer tentar melhorar a função, porque ele ainda não está preparado para fazer a elevação contra a ação da gravidade. Então, uma forma de modificar esse exercício é colocar ele em prono dessa forma e realizar a elevação dessa forma, tá bom? Vamos falar do subescapular. Então, esse aqui é um estudo que avaliou a atividade eletromiográfica do subescapular com exercícios de rotação medial ao lado do corpo, rotação medial em 90 graus, com uma diagonal, que é a diagonal primitiva, padrão D2, né, da FNP, um exercício que eles chamam de Dynamic Hug, ou abraço dinâmico, quase um fly, né? E um exercício aqui que depois, daqui a pouco eu vou falar, que é um exercício para o serrátil, que é um push-up, é uma flexão. E olha que interessante o que eles viram aqui. O exercício que gerou a maior demanda no subescapular foi o push-up. Ou seja, você jogar peso em cima do seu braço foi o exercício que mais gerou demanda sobre o subescapular. Seguido das diagonais, seguido da rotação medial ao lado do corpo e seguido daquele Dynamic Hug. Todos eles, esses 4 principalmente, foram bons exercícios para o subescapular. Então, esse foi um bom exercício, este e esse daqui também, mais menos, tá? Então, olha que legal, o subescapular, todas as vezes que a gente tende também a colocar uma carga que tende a jogar o húmero para anterior, o subescapular vai ser ativado, como por exemplo nesse exercício do abraço dinâmico, do fly, que é um exercício que eu uso muito nos estágios avançados de instabilidade anterior. Professor, mas isso não é perigoso? Lógico que é perigoso, para fazer com quem não está preparado. Mas nas fases finais, é isso que vai desafiar a estabilidade dinâmica do ombro desse paciente. Então, na aula de instabilidade do ombro, eu abordo muito essas questões, tá certo? Então, para vocês verem que para o subescapular, a gente pode sair desses exercícios convencionais e pensar mais fora da casinha. Tá? Uma coisa que não pode faltar nos programas de reabilitação do complexo do ombro, quando a gente for prescrever exercícios, são exercícios em cadeia cinética fechada. Tá? Quando eu falo em cadeia cinética fechada, é descarregar peso no braço. Embora a gente ache que muitas atividades do dia a dia realmente são em cadeia aberta, muitas atividades são também em cadeia cinética fechada. A todo momento a gente precisa empurrar alguma coisa, a todo momento a gente precisa apoiar, jogar o peso em cima do braço para sentar numa cadeira ou apoiar no chão. Então, além dessa parte funcional, tá? A gente sabe que os exercícios em cadeia cinética fechada, que são aqueles que eu solto o peso do braço, eles têm um poder de gerar co-contração do manguito rotador. Eu vou aqui, vou desligar os comentários porque o povo já pediu. Aí. Porque eles geram co-contração. Então, imaginem uma situação, imaginem a cabeça do húmero, o que acontece se não tivesse o manguito rotador e você soltasse o peso em cima do braço. Eu estou aqui, ó, vou soltar o peso em cima do meu braço. Puf! A cabeça do meu húmero vai para cima. Tá? Para ela não ir para cima, o que precisa acontecer? O manguito rotador precisa co-contrair todos eles para manter a cabeça no húmero centrada na cavidade glenoidal. Então, toda vez que você fecha a cadeia, você tem esse estímulo axial que gera co-contração. Então, principalmente nos casos de instabilidade, seja multidirecional, seja anterior, posterior, exercícios em cadeia fechada são fundamentais. Esse aqui é um estudo, por exemplo, publicado na JOSPT, que avaliou a atividade eletromiográfica do manguito rotador em diferentes formas progressivas de descarga de peso. Então, aqui apoiando 2 braços em 4 apoios,
apoiando um braço, mas com apoio no joelho, agora apoiando um braço, tirando uma perna, apoiando os dois braços com os pés num caixote e apoiando só um braço com os dois pés no chão. Olha os resultados, que interessante. Conforme eu vou colocando mais peso no meu braço, a atividade, principalmente do infraespinhal, vai aumentando drasticamente. Por que isso ocorre? Porque além dele ter esse papel de coaptação, naquelas posturas a cabeça do húmero tende a ir para trás. E como eu falei para vocês, o infra impede também essa translação posterior. Então, uma ótima forma de tentar acabar com a inibição artrogênica do infra, além de fazer somente aqueles exercícios que a gente já conversou, é estimular de forma progressiva descarga de peso em cima do braço. Tá? E aí outras formas de evoluir esses exercícios também, pessoal, a gente tem que ter um pouco de criatividade. A gente pode começar em pé, a gente pode evoluir aqui fechando a cadeia e pedindo para a pessoa oscilar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Posso colocar superfícies instáveis e posso ir evoluindo, então, de forma progressiva a dificuldade desses exercícios. Tá? Além de fazer dessa forma, de descarregar o peso no plano sagital, outra forma seria de descarregar o peso no plano coronal. Isso favoreceria ainda mais essa cocontração. Tá? Desafiaria mais agora os estabilizadores anteriores do ombro, enquanto que no plano sagital, dessa forma, desafia predominantemente os estabilizadores posteriores, mas você pode trabalhar das duas formas. O que eu quero que vocês entendam é que quando vocês passam, por exemplo, um exercício de prancha para um paciente, o manguito rotador está sendo coativado. Quando vocês passam uma prancha lateral, por exemplo, todo esse manguito também está sendo ativado de forma bastante importante. E aí tem pacientes, às vezes, que você coloca na prancha e fala, ai, doeu meu ombro. Por que será que talvez doeu esse ombro? Provavelmente porque o manguito não tem uma função ainda mínima para tolerar essa carga e está tendo translações excessivas lá na cabeça humeral. O que você deve fazer? Dar um passo atrás. Ao invés de fazer com apoio nos pés, faça com apoio nos joelhos, tá? Ou ao invés de fazer com o braço só, faça com os dois. E aí, de forma progressiva, você vai evoluindo esses exercícios, tá bom? Então, esses são os exercícios que eu considero mais importantes para o manguito rotador, tá? De forma geral, quando a gente busca fortalecimento, ok? Esses mesmos exercícios, pessoal, a gente pode pensar em trabalhar com eles de forma pliométrica, tá? Então, o que seria... Deixa eu ver se eu acho aqui imagens. Aqui, por exemplo, ó. Aqui. Isso daqui é um exercício pliométrico para os rotadores laterais. Então, a pessoa solta um peso e pega o peso, solta o peso e pega o peso. Eu poderia fazer aquele outro com o cotovelo esticado, que é a elevação em prono, também, tá? Aqui, um exercício pliométrico, por exemplo, para os rotadores mediais. Eu poderia pegar uma medicine ball e jogar essa bola e ele devolve, joga a bola e devolve, tá? Então, são exercícios mais avançados que desafiam mais ainda essa estabilidade e a ação excêntrica desses músculos, que em algumas condições, principalmente em atletas, a gente precisa evoluir com esses exercícios e desafiá-los de uma forma mais enfática, tá bom? Então, alguns exemplos também que a gente pode brincar com esses exercícios. Vamos falar sobre os escápulo-torácicos agora, tá? Ok, então vamos falar do trapézio inferior e trapézio médio. A gente viu que a principal função do trapézio médio e trapézio inferior é manter a escápula estabilizada no gradil costal e não deixar que a borda medial dela ale, não deixar que tenha esse alamento então da borda medial. Então exercícios que vão favorecer essa rotação medial, tá certo? Que vão desafiar esse controle, vão ser aqueles melhores exercícios para esses músculos. Então, esse daqui é um estudo da Anne Kuss, que ela viu que esses
principalmente esses 3 exercícios aqui, são bons exercícios para trapézio médio e trapézio inferior. Esse exercício é a flexão realizada em decúbito lateral. Esse daqui é aquele mesmo exercício do infra. E esse daqui é semelhante àquele outro exercício do infra e do supra, só que agora está sendo realizado em 90 graus de elevação. Então, o que esses exercícios têm em comum? O peso tende a gerar o despregamento da borda medial da escápula do gradil costal. E aí o trapézio médio inferior precisa ser contraído para sustentar, então, essa escápula enquanto a pessoa faz o movimento da glenumeral. Então, eles estão atuando mais de forma estabilizadora do que realizando propriamente o movimento primário do exercício. Agora, um dos exercícios que eu mais gosto de fazer com os meus pacientes, principalmente aqueles que têm, a gente vai falar, uma discinese do tipo 1, que eu vou falar na sexta-feira, então não percam a aula de sexta. E também apresentam uma inibição do infraespinhal com presença de shrug, é esse daqui, ó. Então, é o exercício de elevação dos braços com rotação lateral. Então, quando eu peço para o paciente fazer essa rotação lateral, eu gero a ativação do infra. Quando eu peço para ele elevar os braços, como a gente já conversou, isso gera contração de todo o manguito. Mas naquelas pessoas que estão com uma inibição do infra, muitas vezes a pessoa vai começar a levantar o braço, o infra não vai ser ativado da forma adequada e vai ter uma excessiva translação superior da escápula, e você vai, do húmero. E aí o paciente pode ter dor, você vai ver shrug e assim vai. Então, essa é uma forma de tentar trazer o infra para o movimento, para que o paciente comece a retreinar a elevação do braço com uma maior demanda do infra, que é o que a gente precisa, tá? E o bônus desse exercício ainda é que ele gera uma maior ativação do trapézio inferior, porque quando eu faço este movimento de rotação lateral, façam em vocês com os 2 braços, a minha escápula, ao invés de fazer isso, ela tende a ir para trás e fazer a inclinação posterior, que é um dos movimentos principais para eu conseguir elevar o meu braço acima da cabeça, mantendo o espaço subacromial com um tamanho adequado. Tá? Então é um bom exercício para favorecimento do infra junto do treino do trapézio inferior. Ah, professor, meu paciente não dá conta de fazer isso. Ele não tem força no braço para levantar. Não tem problema. Você pode começar esse exercício com o cotovelo apoiado numa maca. Você pode começar esse exercício, nós chamamos de WY, em prono. Quando você faz ele em prono, você aumenta ainda mais a demanda nesses músculos aqui do trapézio, no paciente que ainda tem um déficit de força reduzido. Então são adaptações para você conseguir ter os benefícios desses exercícios. Beleza? Vamos falar do serrátil. Então, um movimento que eu acho que todo mundo sabe, eu acho que isso é o básico do básico, que gera ativação no serrátil, é fazer o chamado plus escapular. O que é o plus escapular? Eu gosto de falar que é como se você quisesse dar um soco, um jab na cara de alguém. Ia fazer isso aqui, ó. Como se você quisesse descolar a tua escápula do gradil costal, levar ela lá para frente, tá? Professor, isso ativa o serrátil? Isso ativa, eu falei para vocês. Inclusive, é esse movimento, esse movimento que o trapézio tenta minimizar durante a elevação do braço, manter a escápula estabilizada, ok? Então, toda vez que você vai fazer um exercício com descarga de peso, como por exemplo as pranchas, que podem ser feitas primeiro com apoio no joelho, depois com apoio nos cotovelos e depois com apoio nas mãos, você pedir essa postura que a gente costuma dizer, né, de gato arrepiado, com uma cifose torácica, é fundamental para você garantir essa boa ativação do serrátil. Quando a pessoa não está utilizando o serrátil, o que você vai ver?
toda a borda medial da escápula nesse exercício. Se você está vendo isso, interrompe o exercício. Não adianta. Quer dizer que o serrátil está ativado. Ou mude o exercício. Coloque uma carga menor. Porque se você manter o paciente nessa posição, com a borda medial saliente, você está gerando mais sobrecarga na região do espaço subacromial. Tá bom? Então, esse é um bom exercício. É um bom exercício para o serrátil. Tá? Porém, pessoal, todavia, entretanto, quando você faz esse movimento, né, que é esse plus escapular, você não está simulando o gesto, que é o principal gesto que você quer que o seu paciente volte a fazer de forma satisfatória, que é a elevação do braço acima da cabeça. Tirando o lutador de boxe, que fica fazendo esse movimento a todo momento, os overheads da vida, os atletas arremessadores, ou até mesmo as donas de casa que precisam colocar uma roupa no varal, o que elas precisam fazer, né, os atletas também, é levantar o braço acima da cabeça. Então, se a gente só fica dando exercício dessa forma, a gente não está tirando proveito dos exercícios da melhor forma possível. Então, a gente tem que tentar, assim que possível, estimular as principais funções do serrátil e do trapézio inferior, que é a rotação superior da escápula e inclinação posterior, que ocorre lá para cima. Então, os chamados wall slides, que é isso daqui, ó, são bons exercícios para ativar o serrátil anterior. Tá? Então, exercícios que você desliza o braço pela parede, tá certo? E busca a máxima rotação superior da escápula. Você pode começar isso somente com o peso do braço. Você pode pegar agora uma barra que gira, que tem rolamento, e empurrar essa barra pela parede. E a gente pode evoluir fazendo os chamados shoulder press, que é pegar uma barra, finalizei lá em cima, voltei aqui, tá certo? Para de fato trabalhar esse final de excursão do movimento que é tão importante nesses pacientes. Professor, não dá conta de fazer isso. Tudo bem? Vamos fazer de uma forma que a gravidade é mais suave. Você pode pegar um elástico, colocar em volta das mãos do paciente, para ele fazer uma separação das mãos, e você vai pedir para ele elevar o braço o mais para trás possível, para favorecer essa inclinação posterior da escápula, apertando o travesseiro, por exemplo. Tá? É uma forma de começar a educar essa escápula a fazer esses movimentos no final do arco. Tá? Mas aí vem a pergunta, e se o paciente não tem mobilidade, você vai conseguir fazer isso? Não vai. Então, a mobilidade, pessoal, tanto da cápsula posterior, do complexo glenomerular inferior que eu abordei antes, lá na segunda, é pré-requisito para que você consiga fazer esses exercícios de forma segura e eficiente. Da mesma forma, um grande dorsal com uma rigidez muito grande, talvez também vai limitar a realização desses exercícios e é algo para ser trabalhado e melhorado. Tá bom? Pessoal, então, deixa eu ver aqui se era isso que eu tinha planejado para falar para vocês. Tá, essa é a parte básica. Eu quero mostrar para vocês agora, para a gente finalizar e eu abrir para algumas perguntas, uns exercícios um pouco mais avançados de estabilidade. Tá? Esses exercícios estão na minha aula que eu disponibilizei de instabilidade glenomerular, tanto traumática quanto multidirecional. Eu não vou mostrar a aula inteira, mas só alguns conceitos aqui que eu falei ao longo da live e que eu quero mostrar esses exercícios para vocês. Rapidinho, já estou chegando lá. Cheguei. Então vejam esses dois exercícios aqui, ó. Vai rolar o vídeo. Esse daqui é um atleta que foi tratado na nossa clínica. Ele era quarterback, ele é quarterback e fez um reparo de bancar, que é para uma instabilidade anterior. Então, o que a gente está fazendo aqui com esse paciente? Ele está numa postura de descarga de peso, ou seja, desafiando a estabilidade dinâmica do ombro.
E além disso, a gente está integrando toda a cadeia cinética, né, usando o core, trabalho de core, desestabilizando a escápula, favorecendo então a atividade do serrátil anterior. E além de trabalhar com o plus escapular, ele está elevando o braço o mais alto possível, ou seja, para estimular esse serrátil com a maior demanda possível. Tá? Então isso aqui já é um exercício avançado, em que você quer agora uma demanda maior desses músculos. E para o atleta, a gente tem que pensar desse jeito. A gente tem que evoluir. Tá? Esse aqui é um outro exercício que eu gosto muito também de estabilidade. Tá? Então aqui eu estou com o kettlebell. Eu saio do plano sagital, venho para o plano coronal, faço máxima rotação medial, máxima rotação lateral e volto com controle. Tá? Então eu faço, vou mostrar mais uma vez aqui. Então esse é um exercício considerado um misto de cadeia aberta, mas eu estou fechando a cadeia porque eu tenho uma carga axial sendo aplicada, o que favorece a co-contração do meu manguito rotador, como a gente já conversou. Tá? Então aqui, agora, qual que é a ideia? É tentar pensar novamente no manguito, não como um músculo que realiza um movimento rotatório, mas pensando no manguito na sua principal função, que é a função estabilizadora dele. Tá bom? E aí a gente pode fazer uma série de exercícios com essa finalidade. Ok? Galera, então é essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Vou ativar aqui os comentários, vou responder aqui uns 15 minutinhos, já está tarde, tá? Uns 15 minutinhos de perguntas, então imagino que deve ter algumas, mas lembrando, amanhã às 9 horas da noite eu vou fazer uma live tira dúvidas dessa aula, então para quem não viu a aula ainda, para quem vai assistir, então amanhã é uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre ela, tá? Então deixa eu ver se tem algumas perguntinhas, quem quiser ir mandando pergunta também pode, tá? Duzão Campos, perguntando aqui, ó, por que em lesões no manguito rotador pode gerar irradiação de dor em deltoide, bíceps braquial e tríceps braquial? Duzão, primeira coisa, quando você tem uma dor tão irradiada assim, eu já falei isso lá na aula de domingo, é fundamental descartar o envolvimento da coluna cervical, tá bom? A gente pode ter rupturas que não são a causa da dor, ainda mais nessas dores irradiadas. E a cervical será a causa. Porém, existe sim, né, vários relatos, a gente vê isso na clínica, do paciente referir uma dor mais na inserção do deltoide, né? Isso não é totalmente entendido, mas pode ser pela inervação desse tecido ser semelhante à inervação dos músculos do manguito rotador. Tá? Assim como a cápsula posterior, ela também, a cápsula articular, desculpa, é inervada também pelos mesmos nervos, essa lesão pode sensibilizar a cápsula e gerar sintomas, né, que se assemelham que tem relação com a ruptura. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Quem quiser mandar perguntas, vai mandando perguntas. Simone, como melhorar a dor e a ADM do movimento de rotação externa? Rotação externa tem exercícios de mobilidade articular, alongamento sustentado, assim como a gente falou para os rotadores mediais, para os rotadores laterais existem técnicas específicas para isso. E para a gente conseguir tirar o melhor proveito dos exercícios de fortalecimento, a gente ter uma boa amplitude de exercício para fortalecer, a gente realmente tem que ter a mobilidade antes, né? Então, a gente precisa usar essas técnicas, Simone. Então, alongamento e técnicas de mobilidade articular, tá? Vanessa perguntando, grande Baldon, me desculpe, mas não consegui visualizar na mente o que é o exercício do abraço dinâmico. Vanessa, é simples, é que realmente a imagem lá tá, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Imagina você lá no cabo, né? Ou um elástico pendurado lá atrás, você segurando um elástico em cada mão
e traz ele para cá, fazendo uma adução horizontal e freia até lá atrás, fazendo uma abdução horizontal com a escápula acompanhando o movimento, para a gente não ter uma hiperabdução. Então é como se fosse um fly, né? Um exercício de fly da academia. Tá? Aqui a Ana Paula falando, repete o fly para ver a posição da mão. Vamos ver aqui, mais perguntinhas. Todos os exercícios são adaptáveis, pessoal, para pessoas que não são atletas. Com certeza. Tá? Eu acho que eu passei a maioria daqui, na verdade, não são para atletas. Tá bom? Letícia, tenho uma paciente com hérnia de disco cervical e com tendinopatia de supra. Prioriza a hérnia ou a tendinopatia? Letícia, excelente pergunta. Então, exatamente isso que na aula de avaliação lá do curso meu, que eu falei para vocês, eu falo muito, assim como na live de domingo, olha lá na live, tá? Se você avalia a cervical, isso reproduz a dor do ombro da paciente, a primeira coisa a se fazer é ver se você consegue fazer alguma coisa na cervical que tira a dor do braço, tá? Existe uma abordagem de avaliação, que é a abordagem do Mackenzie, em que a gente realiza movimentos repetidos na cervical e vê se isso melhora a dor do braço. Se a dor do braço melhora, ou talvez com uma tração cervical melhora a dor do braço, provavelmente você nem vai ter que se preocupar com o braço e vai ter que tratar somente a cervical. Então, por isso que nunca podemos negligenciar a coluna cervical, tá bom? A Clélia Abreu, você recomenda a repetição desses exercícios ou a variabilidade? Clélia, boa pergunta, tá? É assim, o que eu gosto de ser na minha clínica é o mais simples possível, mas porém trabalhar de forma eficiente. Então, se você quer fortalecer o infra, porque ele está atrofiado, inibido, não inventa. Vai no básico. Você precisa melhorar a força, então você vai ter que pensar em evoluir em carga, evoluir em intensidade, tá? E conforme a força vai ficando de forma satisfatória, aí sim você vai começar a modificar a variabilidade e desafiar esse músculo de outras formas. Então, esse é o conceito que eu gosto de usar. Mantenha o simples o máximo possível e, quando necessário, você evolua aumentando a variabilidade para ter até uma melhora do controle neuromotor. Tá? Fisioterapeuta Julie perguntando, os exercícios em cadeia fechada você faz em que fase de reabilitação? Depende da condição. Em pacientes com instabilidade, na fase inicial. Paciente com instabilidade multidirecional, o protocolo envolve isso. No paciente com uma luxação aguda e que está fazendo tratamento conservador, eu gosto de esperar umas 3 semanas, mas exercícios com descarga de peso parcial já podem ser feitos assim na parede ou em 4 apoios, muitas vezes de forma precoce nesses pacientes. Tá? Nos pós-operatórios de manguito, eu costumo aguardar de 10 a 12 semanas para começar a descarregar peso no braço. Tá bom? E tendinopatias, você pode começar isso de forma mais precoce. Perguntando da crepitação aos 60 graus de flexão. Carol, pode ser, tá? Mas, de novo, não se preocupe com a crepitação somente, tá? Preocupe-se com a qualidade do movimento e com dor. Não tente, às vezes os pacientes ficam muito preocupados com essa crepitação, com esses ressaltos. Se o padrão de movimento está ok, se a força está ok, se não tem dor, então a crepitação é algo para não se preocupar, tá bom? Epitácio, associar a exercício para melhorar a mobilidade dorsal. Com certeza, cara, melhorar a mobilidade de extensão cervical, extensão torácica, muitas vezes do grande dorsal, pode ser algo muito importante para auxiliar nesse treinamento de força, tá bom? Deixa eu ver aqui. Professor, esse último exercício do atleta pode ser feito com um aluno treinado que possui discinesia escapular? Com certeza. Principalmente se você vê a borda medial mais saliente, é um excelente exercício,
Só que é um exercício de alta demanda, né? O cara tem que ter a consciência de ter a ativação do serrátil. Às vezes você não consegue, nesse estágio, fazer esse exercício. Professor, repete, por favor, a observação que tem que existir em relação à escápula durante o exercício da prancha. Jurley perguntando. É muito simples. Se você vê durante qualquer exercício com descarga de peso a borda medial da escápula saliente, que você consegue até enfiar a mão lá dentro, quer dizer que o serrátil não está sendo ativado de forma satisfatória. Você tem que ver a presença de uma cifose torácica e não pode conseguir palpar a borda medial da escápula. Ela tem que estar bem acoplada ao gradil costal. Isso mostra que ele está bem ativado, esse serrátil. Tá? Aqui está perguntando. Eve Bilitardo, acho que é isso o nome. No exame de ressonância, verifica 70% de ruptura do ínfra. Recomenda-se imediato cirurgia ou faço tratamento conservador? Legal essa pergunta, eu vou responder. E esse guideline, pessoal, no curso lá que eu falei para vocês também, eu falo passo a passo das recomendações atuais de tratamento conservador e cirúrgico. Tá? Embora nós não devemos, não somos nós que recomendamos cirurgia, nós temos que saber quando há ou não indicação de tratamento conservador. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber se essa ruptura é total ou parcial. Se você está me falando 70%, eu imagino que é uma ruptura parcial de alto grau. O que é isso? É quando mais de 50% da espessura do tendão está rompida. Tá? Se é uma pessoa jovem, tá? Jovem, eu digo, menos de 60 anos. Se foi uma ruptura traumática, provavelmente a cirurgia pode ser uma boa indicação. Tá? Mas a gente tem que ver também o tamanho dessa lesão. Tá? Nos casos de lesões atraumáticas, que são as lesões degenerativas, o tratamento conservador nas rupturas parciais de qualquer tamanho pode ser uma ótima opção, tá bom? Então, pessoal, nas rupturas parciais, a maioria dos cirurgiões tem recomendado, os guidelines têm recomendado o tratamento conservador como primeira opção, tá bom? Pelo menos 3 meses e aí reavalia esse paciente, ok? Agora, nas rupturas totais, maciças, traumáticas principalmente, aí o tratamento cirúrgico passa a ser uma melhor opção. De modo geral isso, tá, pessoal? Mas tem várias variáveis a serem consideradas, tá? Aqui a Lili falando. Se o paciente só tem instabilidade de ombro, é preciso liberar a cápsula? Provavelmente não. Se um paciente tem instabilidade multidirecional, provavelmente toda a cápsula dele é rota, é frouxa. Se esse paciente tem uma instabilidade anterior, provavelmente a cápsula anterior é frouxa, mas isso não quer dizer com certeza que a cápsula posterior está normal. Ela pode estar rígida e contribuindo para essa instabilidade anterior. Então, no paciente com instabilidade anterior, você deve avaliar sim a mobilidade posterior. Assim como na instabilidade posterior, que é menos comum, você deve avaliar a mobilidade anterior. Tá certo? Aline, tipo um abraço de urso. É um abraço de urso. Tá? Exatamente um abraço de urso. É outro nome para aquele exercício. Tá? Sleep stretch com dor irradiada, posso fazer? Não sei que tipo de dor irradiada é essa. No sleep stretch, você tem que sentir uma sensação de alongar na região posterior do ombro. Então, se essa for a dor irradiada, tudo bem. Qual o melhor alongamento para o peitoral menor? Tá bem, não fez parte da live, mas é uma informação bônus. O alongamento tradicional que a gente faz aqui, ó, no batente, ele é um bom alongamento para o peitoral menor. Uma outra forma de alongar, só que aí você precisa agora de alguém para fazer isso, é o paciente ficar deitado, você coloca um rolo na coluna cervical para deixar os ombros para fora desse rolo e você vai manualmente faz a inclinação posterior, vindo aqui na região do acrômio e trazendo a escápula em direção póstero inferior. É uma das melhores formas
de se alongar o peitoral menor. Pessoal, mais 2 perguntas, hein? Já está ficando tarde, até a galera já está indo dormir, ó. A gente está com menos de 400 pessoas. Vamos ver aqui. Alexandre Carvalho, grande Alexandre, amigo nosso. No caso de rigidez articular do complexo posterior, você começa o fortalecimento após igualar a imobilidade ou antes disso? Boa pergunta, Alexandre. Depende, cara. Aí é quando 1 mais 1 é 2 e quando a ciência não fala tudo sobre isso e entra um pouco da tua expertise. Eu já tive pacientes, olha só que resposta interessante, tá? Principalmente em pós-operatório, tá? O paciente, a gente vê que está com um espasmo protetor do ínfra importante e está com uma adução horizontal bem limitada, rotação medial, dificuldade para colocar a mão atrás do corpo, tá? Ou seja, mostrando a necessidade de restabelecer essa função. Aí eu vou e passo um exercício mais simples possível de manguito com carguinha baixa, chega no outro dia a dor do cara, puf, piorou. O que isso me mostra? Que ele não está preparado para esse tipo de exercício ainda. Então vale a pena ainda insistir em melhorar, normalizar a artrocinemática antes da gente iniciar os exercícios de fortalecimento. Olha a minha esposa aqui mandando um joinha para mim, eu tenho certeza que foi a minha filha, Melzinho, acho que talvez ela já foi dormir. Mel, te amo, se você estiver vendo a minha live. Minha filha de 4 anos gosta de vir e dar coraçãozinho para mim. Olha que graça. Vamos ver. Última pergunta, hein, pessoal? Pergunta clássica aqui, ó. Professor, quando a pessoa termina um treino de peito na musculação e após o treino sente dores nos ombros, será que pode ser uma sobrecarga? Washington, com certeza pode, tá? Se é uma dor relacionada 24 horas depois, isso é a dor muscular de início tardio. Agora, se é logo depois, uma dor constante, persistente no ombro, isso pode ser algum sinal de sobrecarga ou de realização inadequada da tarefa. Muitas vezes os pacientes vão realizar supino, né, ou fly e realizam uma hiperabdução do ombro. Eles não fazem um movimento combinado da escápula com a glenohumeral. Isso pode ser um problema. Também no supino, pessoas que têm instabilidade posterior ou instabilidade multidirecional, quando você solta o peso lá no supino, o que tende a acontecer com o húmero? Fazer uma translação posterior excessiva. Isso pode gerar dor posterior também. Tá? Então a gente tentar ver, mas com certeza pode ter essas relações. Tô até perdendo a voz. Eu falei que era a última, mas vou fazer mais uma aqui, porque também é algo que muito se fala. Físio Saulo Freitas, o que o senhor acha de exercícios de desenvolvimento e elevação lateral? São indicados para manguito ou podem ser substituídos? Físio Saulo, eu acho ótimos exercícios, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, é isso daqui, ó, o desenvolvimento. Sair daqui, trazer para cá e voltar para cá. São ótimos exercícios, trabalham a função, trabalha todos os músculos glenohumerais e os escápulo-torácicos, como eu falei, trapézio inferior e serrátil anterior, para ter máxima função, você precisa chegar aqui em cima, ok? Elevação lateral, tá? Você não está em posição de lata cheia, você está em rotação neutra, indo até 90 graus. Excelente exercício para todo manguito rotador. Agora, a pergunta é, qual o público que você vai realizar esses exercícios? Qual é o momento de realizar esses exercícios? Qual a carga que você vai realizar esses exercícios? Tá? Se o paciente ele não está apto a realizar 1 kg de elevação no plano da escápula, com certeza esse cara não vai estar apto a realizar um desenvolvimento de forma segura. Então é essa evolução gradativa e essa exposição gradativa que a gente tem que buscar nos nossos pacientes. E não é nenhum perigo excessivo você fazer esses exercícios para as pessoas que de fato vão ter essa capacidade ou precisam dessa capacidade. Tá legal?